Oiê, eu me chamo João e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Qual que é a Fita. Eu quero conversar com você sobre uma sensação que em algum momento da vida provavelmente já passou pela sua cabeça, a sensação de estar atrasado. Atrasado para conquistar, atrasado para amar, atrasado para ganhar dinheiro, atrasado para descobrir quem você é, atrasado para ter a vida que imaginou, e talvez você esteja olhando para as pessoas ao seu redor e pensando: todo mundo tá indo para algum lugar, menos eu. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem foi que decidiu que você tá atrasado? Quem estabeleceu a idade certa para você encontrar o amor? Para comprar uma casa? Para ter estabilidade financeira? Para descobrir sua profissão? Para construir uma família? Para saber exatamente o que quer da vida? A gente cresce acreditando que existe uma espécie de cronograma invisível. Até determinada idade você deveria ter feito isso, depois aquilo. E quando percebe que não cumpriu todas as expectativas, começa a acreditar que existe alguma coisa errada com você. Mas e se não existir? E se você simplesmente estiver vivendo uma história diferente? Porque olha que curioso, a gente compara o nosso capítulo 3 com o capítulo 15 da outra pessoa. Olha para alguém que conseguiu alguma coisa aos 25 e pensa: eu também deveria estar lá. Mas você não sabe o que aquela pessoa viveu para chegar ali. Não conhece as oportunidades que recebeu. Não conhece os obstáculos que enfrentou. Não conhece o preço que pagou. E principalmente, não conhece o caminho que é destinado a você. A vida não é uma corrida, mas as redes sociais fizeram a gente acreditar que é. Você abre o celular e vê alguém viajando, alguém casando, alguém comprando uma casa, alguém abrindo uma empresa, alguém ficando famoso, alguém realizando um sonho. E em poucos minutos você olha para sua própria vida e sente que não fez nada, mas fez. Só não tá olhando. Talvez você esteja tão preocupado com aquilo que ainda não conquistou que esqueceu de reconhecer tudo aquilo que precisou superar. Talvez a sua vitória tenha sido simplesmente continuar. Talvez tenha sido sair de um relacionamento que estava te destruindo. Talvez tenha sido começar uma terapia. Talvez tenha sido voltar a acreditar em você depois de uma decepção. Talvez tenha sido levantar da cama em um dia que você não queria levantar. Nem toda evolução faz barulho. Algumas das maiores mudanças acontecem em silêncio. E talvez você esteja muito mais longe de onde começou do que imagina. A gente tem uma mania muito cruel de medir a própria vida apenas pelas coisas que consegue mostrar: dinheiro, trabalho, relacionamento, casa, viagem, seguidores, conquistas. Mas e a sua maturidade? E a sua paz? E a capacidade que você desenvolveu de dizer não? E as coisas que você aprendeu a não aceitar mais? E a pessoa que você se tornou depois de tudo aquilo que te machucou? Isso também é crescimento. Isso também é conquista. E talvez ninguém bata palma para essas coisas, mas elas importam muito. Porque tem gente que está exatamente onde sempre sonhou estar, mas não consegue aproveitar. E tem gente que ainda está construindo a própria vida, mas já aprendeu a valorizar coisas que o dinheiro nenhum compra. Então talvez você não esteja atrasado, talvez esteja se preparando. Talvez algumas coisas estejam demorando porque você ainda está aprendendo a sustentá-las. Porque às vezes a gente pede uma determinada vida sem perceber que ainda precisa se tornar a pessoa capaz de vivê-la. Você quer um relacionamento saudável, mas ainda está aprendendo a não aceitar migalhas. Quer estabilidade, mas ainda está descobrindo o que realmente quer fazer. Quer paz, mas ainda está aprendendo a deixar algumas coisas irem. Quer se amar, mas ainda está desaprendendo tudo aquilo que fizeram você acreditar sobre si mesmo. E isso leva tempo. Não existe vergonha nenhuma nisso. Você não precisa ter todas as respostas aos 20, nem aos 30, nem aos 40, nem aos 50. A vida não termina quando você não cumpre aquilo que imaginou. Na verdade, talvez seja justamente aí que você comece a descobrir que a vida não precisa seguir o roteiro que alguém escreveu para você. Porque talvez você tenha passado tempo demais tentando chegar em um lugar que nem era o seu sonho. Talvez esteja correndo atrás de uma definição de sucesso que veio da sua família, da sociedade, das redes sociais e nunca parou para perguntar: mas o que significa uma vida boa para mim? Talvez uma vida boa não seja ter mais, talvez seja precisar de menos, talvez não seja ser admirado, talvez seja estar em paz, talvez não seja chegar primeiro, talvez seja chegar inteiro. E eu acho que essa é uma das coisas que mais precisamos aprender. Não existe idade certa para começar de novo. Você pode mudar de carreira aos 30, se apaixonar aos 40, começar um projeto aos 50, descobrir uma nova versão de você aos 60. A vida não pergunta quantos anos você tem antes de te apresentar uma nova oportunidade. E talvez aquilo que você chama de atraso seja simplesmente o tempo que a sua história precisou para acontecer.
Olha para uma árvore. Você não olha para ela e diz: essa árvore está atrasada porque ainda não deu frutos. Você entende que existe uma estação, existe um processo, existe um tempo para criar raízes antes de aparecerem os frutos. Então, por que você não consegue oferecer a mesma paciência para si? Talvez você esteja criando raízes. Talvez ninguém consiga enxergar ainda. Talvez nem você consiga. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Então, se hoje você sente que está atrasado na vida, eu queria te pedir uma coisa. Pare de usar a vida dos outros como calendário para a sua. Você não precisa chegar onde alguém chegou na mesma idade. Você não precisa viver as mesmas experiências. Você não precisa seguir o mesmo caminho. A sua história não perdeu valor porque aconteceu de uma maneira diferente. E talvez um dia você olhe para trás e perceba que algumas coisas não aconteceram quando você queria, porque você ainda não estava pronto para elas. Talvez aquele relacionamento que não deu certo tenha te preparado para reconhecer um amor saudável. Talvez aquele emprego que você perdeu tenha te empurrado para um caminho que nunca teria coragem de escolher. Talvez aquela oportunidade que não veio tenha aberto espaço para outra que você nem imaginava. A gente nem sempre entende o tempo enquanto está vivendo. Às vezes, só entende depois. Por isso, tenha paciência com a sua própria história. Você não precisa transformar cada fase da sua vida em uma corrida. Não precisa estar sempre produzindo, sempre conquistando, sempre provando alguma coisa. Você também pode simplesmente viver, respirar, aprender, errar, mudar de ideia, começar de novo e começar de novo quantas vezes forem necessárias. Porque talvez você não esteja atrasado. Talvez só esteja olhando para o relógio errado. E talvez o seu maior atraso não seja ainda não ter chegado onde queria. Talvez seja passar tanto tempo olhando para o caminho dos outros que você esqueça de caminhar pelo seu. Então vai no seu tempo, do seu jeito, com os seus medos, com as suas dúvidas, com tudo aquilo que você ainda está aprendendo, porque você não precisa chegar primeiro, você só precisa chegar em um lugar que faça sentido para você. E se hoje ninguém te disse isso, eu digo, você não está atrasado, você está vivendo. E enquanto houver vida, ainda existe tempo para recomeçar, mudar de direção, descobrir novos sonhos e se surpreender com aquilo que ainda pode acontecer. Talvez a vida que você tanto espera não esteja atrasada. Talvez ela ainda esteja sendo construída e talvez você também. Espero que vocês tenham gostado do 12º episódio do Qual que é a Fita. Se gostou, não esqueça de seguir, avaliar o perfil, comentar, responder as enquetes e compartilhar com os amigos. Beijo e nos vemos na próxima fita.